O Aquaman foi criado em 1941 por Mort Weisinger e Paul Norris, e é um dos heróis mais populares da DC Comics, mas também um dos mais subestimados. Infelizmente, o potencial deste personagem é por muitas vezes ignorado pelos fãs de HQs que pensam que a única coisa que o Aquaman consegue fazer é falar com os peixes, graças à ajuda da Cartoon Network. Mas não se deixe enganar, Arthur Curry é bem mais poderoso do que você imagina, e isso você verá agora. Então, solta a vinheta! Fruto de um relacionamento incomum. De acordo com a história original, Arthur Curry é filho de Atlana, uma princesa do reino subaquático de Atlântida, que foi banida por fazer visitas constantes à superfície, em especial ao guardião de um farol chamado Tom Curry. Ambos se conheceram durante uma noite de tempestade, quando Tom viu Atlana inanimada junto ao mar. Tom a salvou e a levou a seu farol, lhe providenciando abrigo e comida. Com o passar do tempo, ambos acabaram por se envolver em um romance que teve como fruto o nascimento de uma criança, o pequeno Arthur Curry, mas tudo foi mantido em segredo. O pai de Arthur sabia que existiam coisas sobre a origem de sua esposa que ele desconhecia. Contudo, ele nunca a pressionou e sempre tentou ignorar o passado de Atlana. Porém, quando Arthur completou 2 anos, Tom encontrou seu filho submerso na água, brincando como se estivesse na superfície, algo nada comum para um ser humano normal e principalmente uma criança, tu concorda comigo? Só depois de vários anos é que Tom e Arthur descobriram a verdade sobre a origem de Atlana. Antes de sua morte, ela revelou que era natural do reino de Atlântida e que Arthur tinha herdado a sua capacidade de respirar debaixo d'água, assim como a de falar com toda a vida marinha, e de quebra que o pequeno Arthur tinha o sangue da realeza correndo em suas veias. Arthur deve tudo a seu pai. Curiosamente, foi o pai do homem que um dia viria a responder pelo nome de Aquaman, o principal responsável pela sua evolução e ascensão ao trono de Atlântida. Após a morte de Atlana, Tom prometeu que iria treinar Arthur fisicamente e psicologicamente, para que ele conseguisse controlar todos os seus poderes. Com o passar dos anos, Arthur foi ficando cada vez mais poderoso, até o ponto em que estava preparado para viajar até Atlântida. Tom sempre apoiou seu filho, dizendo que um dia ele seria o salvador dos oceanos, o rei dos 7 mares, protetor de todas as criaturas e da vida na Terra. Uma profecia que acabou por se realizar, mas nós veremos isso mais adiante. A chegada em Atlântida. Depois da morte do seu pai, Arthur decidiu abandonar o farol que serviu de casa durante toda a sua vida e aventurou-se nos oceanos em busca do seu verdadeiro destino. A sua chegada ao reino de Atlântida foi polêmica e conturbada. Nem todos aceitaram facilmente a origem de Arthur. Afinal de contas, o seu sangue não era 100% de Atlântida. Mas passando-se alguns anos e depois de ter adquirido alguns rivais e batalhas duríssimas, Arthur foi finalmente reconhecido como sucessor legítimo do trono e coroado o rei dos 7 mares. Ele casou com Mera, uma linda habitante de Shebel, uma espécie de realidade subaquática paralela, e passaram muito tempo felizes e governando os 7 mares. Um peixe fora d'água. Durante muito tempo nas HQs, Aquaman não podia ficar fora d'água por mais de 1 hora. Caso isso acontecesse, o personagem acabava morrendo. No entanto, tudo isso mudou com a crise nas Infinitas Terras. Depois disso, aconteceu justamente o contrário. Por estar acostumado às condições extremas do fundo do oceano, quando o Aquaman vem para a superfície, acaba tendo seus poderes aumentados, tornando-se ainda mais forte e mais resistente. E por falar em força e resistência, os poderes do Aquaman vão deixar você surpreso, pode ter certeza. Não fique pensando que os únicos poderes do Aquaman são nadar e falar com os peixinhos, como foi mostrado nos Super Amigos, na Cartoon Network ou ainda em Bob Esponja. Arthur Curry é bem poderoso. Na realidade, existem fãs que defendem que ele não fica nada a dever aos outros heróis da DC Comics. Apesar de todos os habitantes de Atlântida terem poderes parecidos, os poderes de Arthur são superiores, resultado da sua linhagem real. Eu vou listar agora alguns dos superpoderes deste cara que é tão poderoso quanto o Superman. A super força? O Aquaman possui um nível de força verdadeiramente impressionante. O cara até já conseguiu levantar uma placa tectônica com as suas próprias mãos.
Uma vez ele sustentou um prédio em chamas até que os bombeiros conseguissem apagar o fogo. Não está satisfeito? Tem mais! Durabilidade! Além de ser extremamente resistente, o Aquaman não é afetado por balas, explosões e outros tipos de impactos. Ele também possui o fator de regeneração. Arthur consegue regenerar parte do seu corpo a uma velocidade impressionante. E por falar em velocidade, o pacote também traz super velocidade. Nem é preciso dizer que nenhum personagem consegue nadar mais rápido que ele. Os reflexos do Aquaman são muito apurados, a ponto de conseguir esquivar-se de tiro de laser. Seus reflexos são melhores até do que os do Exterminador. Super salto. É verdade que o Aquaman não consegue voar, no entanto, ele é capaz de saltar bem alto. Inclusive, uma vez, ele conseguiu atravessar a cidade inteira com apenas um salto. Telepatia. Arthur consegue se comunicar telepaticamente com todos os seres marinhos. Ele não os controla, apenas se comunica, e como ele é o rei dos 7 mares, os seres marinhos o obedecem, com exceção das piranhas, mas isso eu explicarei mais adiante. Além disso, sua telepatia também é capaz de influenciar seres não aquáticos. Ele não pode controlar a mente das outras pessoas, mas já realizou um ataque tão poderoso contra o vilão Kordax que o obrigou a se matar para acabar com o sofrimento, além de poder fugir de ataques mentais. Ele também possui a bênção de Poseidon. Você sabia que o Aquaman também tem poderes mágicos? Isso mesmo, galera! Arthur tem a capacidade de conjurar uma espécie de energia cósmica capaz de produzir alguns efeitos mágicos. O Aqua Baby. Mais um episódio da era pré-crise. Aquaman e sua esposa Mera tiveram um filho chamado Arthur Curry Jr. O garoto era um verdadeiro prodígio, mesclando os poderes de seus pais e trazendo muita alegria para o reino dos 7 mares. No entanto, tudo isso foi por água abaixo quando o vilão Arraia Negra sequestrou o bebê e o Aquaman não conseguiu salvá-lo. O Aquababy foi morto e seus pais acabaram se separando. Depois desse evento, as histórias do personagem tornaram-se muito mais sombrias e dramáticas. O tempo passou, os reboots vieram e o Aquaman e Mera se uniram novamente. Mas mesmo assim, o Aquababy jamais voltou a ver a luz do dia. Triste, né, cara? Mesmo com todos os seus poderes, ele falhou em salvar a vida do seu próprio filho. Pra mim isso foi uma sacada muito boa, pois aproxima o herói da humanidade e prova que todos nós somos falhos. Finalmente chegamos à era da Liga da Justiça. Quando se fala em Liga da Justiça, nomes como Superman, Batman e Mulher Maravilha são os primeiros a vir à cabeça. Mas muitos se esquecem que o Aquaman desempenha um papel fundamental nessa equipe. Ele estava lá, enfrentando o Starro na primeira aventura do grupo. Também ajudou a derrotar ameaças intergalácticas como Kandiarro, Despero, além de ser um dos poucos heróis a escapar do controle mental dos Debris, quando os alienígenas invadiram a Terra e destruíram o satélite da Liga. O Aquaman é tão importante que durante muito tempo ele chegou a liderar a equipe, perdendo a mão. Não é segredo para ninguém que Arthur perdeu a sua mão esquerda, mas as causas foram diferentes de acordo com as versões das HQs. Na versão de 1994, enquanto enfrentava o vilão Caríbides, o Aquaman perdeu a sua habilidade de se comunicar com os seres aquáticos. O vilão aproveitou-se disso e mergulhou a mão esquerda de Arthur em um tanque repleto de piranhas famintas. Sua mão foi devorada, mas Arthur conseguiu se livrar do seu inimigo, que ironicamente acabou sendo devorado por piranhas. E por falar em piranhas, em algumas passagens, o Aquaman explicou que as piranhas são seres arrogantes e gananciosos e só pensam em si mesmo, por isso não atendem o seu chamado quando eles a solicitam. Já no desenho da Liga da Justiça, o Aquaman foi capturado pelo seu irmão, o Mestre do Oceano. Para evitar que seu irmão matasse seu filho, o Rei dos 7 Mares teve de cortar sua própria mão para se livrar das correntes que o prendiam e salvar a vida do herdeiro de Atlântida. E a critério de curiosidade, essa foi a única vez em que o filho do Aquaman apareceu em uma animação. Um líder nato. Além de já ter liderado a Liga da Justiça, vale lembrar que o Aquaman é nada mais, nada menos que o Rei dos 7 Mares. Constantemente, Arthur salva o nosso mundo de seres abissais inomináveis, que poderiam facilmente acabar com a vida na Terra. O reino de Atlântida tem seus alicerces na magia e na tecnologia. Os atlantianos são muito mais fortes e ágeis que os seres humanos, além de receberem intenso treinamento militar e utilizarem armas jamais vistas na superfície. A única razão pela qual o Aquaman e seu exército não dominam a Terra
É pelo simples fato de que Arthur está ocupado demais protegendo seu reino. Afinal de contas, ele sozinho já é dono de 70% do nosso planeta. Isso porque o nosso planeta é coberto por 70% de água. A ligação com Poseidon. Depois que Tritão convenceu Hades a capturar todos os deuses gregos e abrir uma fissura entre o inferno e a terra, o Aquaman se encarregou de descer até o mundo subterrâneo. No caminho, ele sentou a porrada em Caronte, nocauteou 3 cabeças de Cerberus, conversou com Hades e até mesmo propôs um jogo ao deus. Ele é realmente um overpower, você tem que concordar com isso. Lembra do tridente do Aquaman, que todo mundo assemelha ao de Poseidon? Em troca de Tritão, Hades deixou Aquaman partir com Poseidon, que deu a Arthur o seu famoso tridente, afirmando que o Rei dos Mares era mais digno de carregá-lo. E cá entre nós, ele realmente é. Embora ele seja menosprezado e esquecido por muitos, ele deveria ser tratado com muito respeito, pois a sua bandeira é a nossa bandeira. Ele é o protetor dos mares e sem a água não existe vida. Em cada edição de suas HQs, ele nos lembra o quanto os seres humanos são mesquinhos e não fazem bom uso dos recursos naturais. Não somos donos do mar e nem da terra. No dia em que a última criatura marinha perecer e os mares secarem, a esperança da humanidade irá se extinguir e este será o fim da vida na terra. Todos saúdem o rei Aquaman e que ele continue nos ensinando a cuidar bem do mar e do nosso planeta. Que ele continue sendo essa luz de esperança e nunca desista de lutar, pois a sua luta é a nossa luta, a luta pela sobrevivência. Ah, tá. E ele dividiu sanduba de atum comigo. Na real, você tá comendo atum? Sinistro. O Flash vai ganhar o dia. Eu acho que eu quero vomitar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e sugerir aqui nos comentários o tema do próximo vídeo. Valeu galera e até o próximo Missão Otaku!